Bem-vindos de volta ao canal Mandalas Essência de Luz. Eu sou a Cláudia Tim e neste vídeo eu vou mostrar para vocês o passo a passo deste chaveiro mandala com o tema de olho grego. Ele é personalizado com mandala em pontilhismo e ele é dupla face. Neste vídeo eu vou pular para a parte de pintura deste chaveiro, então caso você tenha dúvida como fazer as marcações, como finalizar o seu chaveiro ou como montá-lo, eu vou deixar na descrição do vídeo um outro passo a passo de chaveiro mandala, onde eu mostrei todas as etapas de montagem. Bora começar a pintar. Eu vou utilizar o boleador de acrílico rosa, ele me dá um ponto de 1 centímetro. Eu centralizo bem no meio e descarrego o boleador. Agora, com o boleador mais fininho que eu tenho, eu vou fazer pontinhos em carreirinha em torno desse ponto central, no mesmo tom de azul escuro. Esse boleador é o boleador laranja, o lado mais fininho dele. Façam esses pontinhos bem devagar e com cuidado, não tenham pressa nessa etapa, principalmente quando nós vamos chegando lá no final com os pontinhos, para que o círculo feche perfeitamente. Eu vou deixar na descrição do vídeo as cores que eu utilizei para pintar esse chaveiro mandala e também o link de outro vídeo onde eu ensino todo o passo a passo do início ao final de como montar, de como fazer as marcações do chaveiro mandala. Lá tem todo o processo do início ao final. O próximo boleador que eu vou utilizar me dá um ponto de 6 milímetros e eu vou manter a cor azul escura. Eu estou fazendo pontos em cima das linhas guias. Eu vou fazer primeiro os 4 pontos em cruz e depois eu vou alinhar os pontinhos entre esses pontinhos já existentes. Eu faço o mais centralizado possível. Vejam que eu carrego o boleador e faço o pontinho entre os pontinhos já existentes. Essa técnica permite que os pontinhos fiquem mais alinhados possível, pois nem sempre a linha guia vai estar no sentido correto, onde o ponto deve estar. Com o boleador rosa, eu vou fazer um puxadinho no entorno desse pontinho em azul. Então, eu faço o primeiro pontinho lá no topo e vou descarregando e descendo o puxadinho, acompanhando o contorno do pontinho em azul. Então, eu faço todos de um lado só primeiro, fazendo o pontinho no topo e descendo o puxadinho até a base do pontinho em azul. Faço todos no mesmo sentido. Eu consigo posicionar melhor a minha mão dessa forma, então fazendo de baixo para cima agora. E quando eu faço o lado oposto, então eu trabalho de cima para baixo. Percebam que agora a minha mão está no lado superior. Da mesma forma eu faço o pontinho lá no topo e vou descarregando, descendo, puxadinho, acompanhando o formato do pontinho em azul. Eu faço esse mesmo movimento até fechar todos os pontinhos em azul e percebam como vai dando um destaque no nosso miolinho dessa mini mandalinha olho grego. Lembrando que esse MDF tem 6 centímetros de diâmetro e ele já vem furadinho, tá? Para ser colocado o chaveirinho. Com o boleador verde, o lado mais grosso, eu vou fazer pontinhos no mesmo tom de azul escuro, no espacinho que tem entre as junções de dourado. Percebam que é nesse mínimo espaço que eu vou encaixando o pontinho e fechando essa circunferência. O próximo boleador que eu vou utilizar é o boleador de acrílico roxinho. Ele me dá um ponto de 6 milímetros. E eu vou fazer um pontinho em azul escuro, acompanhando os pontinhos feitos anteriores. Então, eu faço no mesmo sentido e logo acima dos pontinhos feitos em azul. Eu vou fazer então no total 8 pontinhos, pois esse MDF está dividido em 8 partes. Eu vou manter a cor azul escura e vou utilizar agora o boleador rosa, o lado mais grossinho dele, e vou fazer pontinhos no topo desse ponto anterior, tá? Vejam que eu acompanho os pontinhos, tanto o lado da base como o do meio maiorzinho, eu faço no topo esse pontinho que vai dar início à nossa coroinha.
Feito todos os pontinhos no topo, agora eu viro o boleador rosa e pego o lado mais fininho e vou fazer pontinhos para fechar a coroinha. Então vejam que eu carrego o boleador, dou um pontinho, carrego novamente e aí sim eu vou descarregar no entorno do pontinho para fechar a coroinha. Então, novamente, eu faço um pontinho, recarrego e aí sim eu descarrego os pontinhos no entorno. Então, essa é a lógica da coroinha, fazer um pontinho e ir descarregando para que dê esse formato decrescente. Eu vou repetir esse procedimento nos 8 pontinhos que vão dar o formato das coroinhas. O próximo boleador que eu vou utilizar é o verde, o lado mais grosso, e essa cor é azul celeste. Então, vou fazer um pontinho no topo da coroinha. Percebam aqui que eu aumentei consideravelmente o pontinho do topo em relação ao anterior. E isso dá um formato da coroinha mais alongado e ela fica mais bonita no desenho da mandalinha. Com o lado mais grosso do boleador branco, eu vou fazer pontinhos em sequência agora para fechar a coroinha. Eu dou um pontinho encaixado entre os pontinhos anteriores e vou descendo os pontinhos no formato decrescente da coroinha. Percebam que eu faço bem devagar, o pontilhismo é técnica e também paciência, tá? Então percebam que esses pontinhos são feitos bem tranquilos e bem devagar, não tenha pressa. Como já diz o ditado, a pressa é inimiga da perfeição. Claro que isso foi só um joguete, tá, pessoal? Não se cobrem perfeição na técnica do pontilhismo ou das mandalas. As mandalas devem trazer para você sentimentos bons, leves e de satisfação, de realização. Então, voltando aqui, eu vou repetir esse procedimento em todas as coroinhas. Lembrando que eu carrego o meu boleador, dou um pontinho e vou descarregando até a base da coroinha. Faço em ambos os lados e fecho a pétala completamente. Observem como eu faço no vídeo e repitam na mandalinha de vocês. Com o boleador verde, o lado mais grosso, eu vou voltar agora com a cor dourada, vou dar um pontinho e fazer um puxadinho até a base da coroinha. Observem que eu carrego bem o boleador, dou um pontinho, recarrego, dou mais um pontinho para ficar mais carregado de tinta e aí sim eu faço o puxadinho. Vejam, um pontinho, faço outro pontinho sobreposto e aí sim eu vou descarregando o puxadinho. Isso faz com que o puxadinho fique maior e consiga alcançar quase a base da coroinha. Mais de pertinho agora vocês vão perceber que eu dou o meu primeiro ponto bem na bordinha do MDF e alinhado à coroinha. Vejam também que eu começo de baixo para cima, então dou os 2 pontinhos e vou fazer o puxadinho de baixo para cima. É a forma como eu gosto de trabalhar, mas você vai sentir no seu trabalho como a sua mão chega melhor para fazer o pontinho. A sua mão tem que estar firme e ao mesmo tempo tem que chegar facilmente no movimento.
cuidando para não colocar os dedos, para não borrar o seu trabalho. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, tá? É bem comum e dá uma dor no coração. Agora, para fazer no lado oposto, eu também vou fazer 2 pontinhos e descer o puxadinho. Vejam que agora a minha mão vai de cima para baixo. Essa é a forma como eu acho mais confortável de fazer o puxadinho. À medida que você vai trabalhando com a técnica do pontilhismo, você vai sentir o seu trabalho e vai se tornar uma coisa natural para você. Então, eu vou repetir esses puxadinhos em todas as coroinhas para fechar esse contorno em dourado. Agora eu volto com a cor azul escuro e vou fazer um puxadinho com o boleador branco, lado mais grosso, acompanhando o puxadinho em dourado. Então eu faço um puxadinho lá no topo também e vou descendo, acompanhando o puxadinho em dourado em ambos os lados. Então percebam que eu faço o pontinho e vou descendo com o puxadinho. Se você quer que ele não fique tão grosso lá na pontinha, você pode ir tirando levemente durante o movimento, antes que chegue lá no final da base. Então você dá o pontinho e vai tirando levemente para que ele não fique encostado no MDF até o final. A lógica é dar o primeiro pontinho e fazer o arrasto do puxadinho, mas aos poucos ir tirando levemente o contato do boleador com o MDF. Pronta essa etapa do puxadinho em azul. Agora eu diminuo ainda mais o meu boleador, vou pegar o rosa, o lado mais fininho, e fazer um puxadinho somente no meio em branco, para dar um pouco de luz à mandalinha nas bordinhas. Então eu dou um pontinho e arrasto. Peguem o boleador mais fininho que vocês têm para fazer esse movimento. Vou fazer os puxadinhos em branco em todas as junções de azul, que são no total 8. Com o boleador rosa, o lado mais fininho, vou fazer pontinhos em branco, bem no topo da junção ali dos pontinhos em dourado. Observem como eu estou fazendo no vídeo, para trazer pontinhos de luz à mini mandalinha. Observem como eu estou fazendo no vídeo e repitam na mandala de vocês. Agora eu vou começar a fazer sobrepontos, então a minha mandalinha já está seca. Com um boleador de acrílico azul, que me dá um ponto de 8 milímetros, eu vou fazer um pontinho em branco bem centralizado sobre o pontinho em azul central. Com o boleador mais fininho que eu tenho, eu vou espalhar um pouco essa tinta, para que ela não fique acumulada no centro. Ela tem que ficar mais espalhada e você pode inclusive dar o formato da bordinha se precisar, caso seja necessário. Mais sobrepontos em branco, agora com boleador de metal, que me dá um ponto de 5 milímetros. Eu vou fazer pontinhos em branco sobrepostos a esse ponto em azul escuro. E ele está bem centralizado. Então, as sobreposições dos pontos em branco ficarão centralizadas aos pontos de azul escuro. E ficará aparecendo uma bordinha abaixo do azul escuro. Repito essas sobreposições em branco em todas as pétalas, que são 8 no total. Com os pontinhos em branco já secos, eu vou fazer a sobreposição no pontinho central. Agora o boleador é o roxinho de acrílico, que me dá um ponto de 0,5 milímetro, e eu fiz um pontinho de azul celeste no centro.
Vou fazer sobreposições também com azul celeste nos pontinhos de branco que estão nas coroinhas. Então esse boleador é de metal e ele me dá um ponto de mais ou menos 4 milímetros. Pense sempre num boleador um pouquinho menor do que o anterior, para que dê esse efeito e que apareça uma bordinha da cor que está no fundo. Eu vou fazer pontinhos em branco também nesses pontinhos azul escuro do miolinho, mas esses eu faço a partir da base do pontinho. Então percebam que o meu pontinho em branco começa lá na base. Então percebam que diferentemente dos outros pontos onde eu centralizei a partir do meio, esses eu estou centralizando a partir da base do pontinho. Vou fazer novamente sobreposição em azul celeste nos pontinhos em branco. Eu esperei secar os pontinhos em branco para fazer esse procedimento. E estou também alinhando e centralizando a partir da base os pontinhos para dar o mesmo efeito dos pontinhos em branco. Eu estou utilizando o boleador verde, o lado mais grosso. Com um boleador um pouquinho menor do que eu utilizei no ponto azul celeste que eu fiz no centro, eu vou fazer um pontinho em preto, que vai dar o efeito do olho grego. Nas pétalas de coroinha também vou fazer uma sobreposição com um pontinho em preto. Então eu pego um boleador que vai dar um pontinho um pouco menor do que o anterior, que é de azul celeste, para que dê o efeito de olho grego também. Então vejam de mais pertinho que o boleador que eu estou utilizando o pontinho fica um pouquinho menor do que o pontinho anterior azul celeste. Finalizamos o primeiro lado do nosso chaveirinho. Vou mostrar brevemente como fiz as marcações deste lado da mandalinha. Na régua vocês vão perceber que eu tenho um raio, uma distância do centro para a primeira linha guia de 1,5 cm. Desconsiderem essa primeira linha ali, tá? E agora eu utilizo então uma outra bolachinha de MDF, tá? Para fazer uma marcação onde eu vou fazer a partir deste, onde eu estou mostrando essa primeira linha guia. Vejam que eu posiciono o MDF a partir da marcação que eu fiz da primeira linha guia e faço a marcação a lápis. Essa marcação vai me dar uma bordinha que depois vai entrar no design da mandala. Vejam que eu estou utilizando duas partes da mandalinha e agora em seguida eu faço novamente o mesmo procedimento utilizando a primeira linha guia como base, posiciono a plaquinha de MDF e faço o traçado da bordinha. Então, como eu utilizo duas partes para cada bordinha e eu tenho o meu MDF dividido em 8 partes, isso dará no total 4 bordinhas para o design da mandala. Vejam que eu posiciono, eu falei primeira linha guia, por quê? Porque eu estou desconsiderando aquela linhazinha lá no meio, tá? Porque eu vou fazer a pintura dela. Eu vou utilizar 1,5 cm de distância do centro para a primeira linha guia. Então desconsiderem aquela marcação do centro, a primeira, e considere sim essa que eu estou utilizando para marcação, que vocês estão vendo no vídeo. Então, para você que está começando, saiba que você pode utilizar coisas de casa para começar a pontilhar. Vejam que eu vou utilizar uma cola bastão para fazer esse ponto central do meio, pois eu não tinha boleador maior, né? Então a gente faz os nossos boleadores também com o que temos disponível em casa. Esse deu certinho na circunferência que eu queria, então eu carreguei bem com um azul escuro e vou posicionar no centro, então não vai aparecer ali porque eu estou bem centralizado e tem que ficar bem retinho, tá? Vejam que ficou bem alinhadinho o ponto. Agora eu venho com um boleador rosa mais fininho, vou espalhar a tinta para que ela fique uniforme nesse pontinho central. É um pontinho grande, né? Então ele tem quase 3 centímetros de diâmetro. E com o boleador rosa, o lado mais fininho, eu vou fazer pontinhos agora, utilizando como base a nossa bordinha. Faço pontinhos em sequência até o final da marcação que nós fizemos a lápis. Percebam que os pontinhos em dourado estão seguindo a linha que nós traçamos anteriormente. Então, é
é a base para os pontinhos. Essa parte não tem mistério mesmo, tá, pessoal? É só fazer os pontinhos pequenininhos, devagar, para não sobrepor nenhum, tá? E utilizando essa marcação como base. Então, eu chego a uma certa altura ali, uns 3 milímetros, eu carrego uma vez e descarrego até o final para que essa bordinha fique mais fininha. Tá? Então é o único detalhe. Vejam mais de pertinho que eu estou fazendo os pontinhos em correntinha, né? Como chamam também, né? E vou fazendo, carregando cada pontinho, eu carrego com tinta para que eles fiquem todos do mesmo tamanho. Mas ao chegar mais perto da bordinha, eu vou carregar uma vez e descarregar até o final. Vejam que dá um efeito mais fininho para essa bordinha e justamente onde essas linhas se encontram. Eu vou repetir esse mesmo procedimento em todas as bordinhas e vocês observem e repitam na mandalinha de vocês. Com o boleador verde, o lado mais grosso, eu vou utilizar o tom de azul escuro e vou fazer pontinhos em cima da linha guia e na base onde tem os pontinhos em dourado. E agora com o boleador roxo de acrílico, eu vou fazer um ponto acima do pontinho anterior. Então serão 4 pontinhos. Esse boleador normalmente me dá um ponto de 6 milímetros. E cada bordinha terá uma pétala de destaque. Com o lado mais grosso do boleador branco, agora eu vou fazer um pontinho no topo, acompanhando os pontinhos de azul escuro. Então, eu vou fazer agora com o boleador rosa e o lado mais fininho, pontinhos para fazer uma primeira camada de coroinha. Então, eu dou um pontinho, recarrego e faço um pontinho e descarrego em forma decrescente. Percebam, um pontinho, recarrego e aí sim eu faço o primeiro pontinho descarregando até a base da coroinha. Então será apenas uma camada com pontinhos decrescentes. Vou repetir essa camada de pontinhos nas 4 pétalas. Com o boleador de metal, eu vou fazer um pontinho no topo da coroinha e vou arrastar até a base. Esse movimento vai me dar o formato de um puxadinho que acompanha o formato da coroinha. E ao final vai formar uma pétala maior. Então vejam que de ambos os lados eu faço o pontinho alinhado com a coroinha e faço o puxadinho até a base no primeiro pontinho lá em azul. Aqui, se você não tem muita segurança nos puxadinhos ainda, faça o primeiro pontinho, pegue um boleador menor e aí sim faça o desenho do puxadinho. Eu já ensinei essa técnica em outros vídeos, então é bem tranquilo de fazer. Com o boleador verde, o lado mais grosso, eu vou fazer um puxadinho começando
onde as correntinhas em dourado se encontram. Então eu faço o primeiro ponto no mais alto que eu consigo e faço o puxadinho em direção ao ponto central. Com o lado maior do boleador rosa, eu vou fazer um puxadinho em azul celeste. Eu vou utilizar o espaço que eu tenho ali como base, tá? E a altura do meu puxadinho vai ser a altura que ele cabe. Então vejam que ele fica um pouco abaixo do ponto de azul escuro, dando o formato da pétala buquê de puxadinhos. Com o boleador verde, o lado mais grosso, eu vou utilizar a cor azul celeste e fazer um puxadinho que acompanha o formato do puxadinho anterior em azul escuro. Então notem que eu faço um pouquinho mais abaixo o primeiro ponto e arrasto até a base, acompanhando o formato do puxadinho anterior em azul escuro. Faço o mesmo procedimento nas 4 pétalas em destaque. Com o boleador laranja, o lado mais fininho, eu vou fazer agora um puxadinho em branco, acompanhando o formato da pétala buquê, para fazer o fechamento dessa pétala. Então eu utilizo também como base os pontinhos em dourado para dar a altura do meu puxadinho e faço ele arqueadinho para dar o formato do buquê. Eu vou acompanhar esse mesmo padrão de cores e fazer mais um puxadinho em branco agora, então, nas pétalas de destaque. Eu estou utilizando o boleador verde, o lado mais grosso, dou o primeiro ponto e faço puxadinho acompanhando o formato da pétala anterior. Então, esse puxadinho vem bem rente ao puxadinho em azul celeste e encaixado entre os pontinhos de dourado. Ele tem que caber entre esse espaço. Observem o espaço que tem disponível na mandalinha de vocês e caso seja necessário, você pode diminuir o tamanho do boleador para que o puxadinho caiba no espaço que você tem. Uma boa parte já foi terminada dessa mandalinha. Olha que graça, já poderia ficar assim, que já está bonito, né? Mas eu vou dar alguns toques agora em dourado para fazer mais detalhamento. Antes, é claro, de colocar o toque do olho grego nessa mini mandala. Eu estou fazendo pontinhos em dourado no espaço que tem entre as pétalas do buquezinho, tá? Então, esse é um boleador branco, lado mais grosso. Vou fazer mais uns pontinhos em dourado para dar mais destaque à pétala. Então, observem como eu estou fazendo aqui no vídeo e repliquem aí na mandalinha de vocês.
A mandalinha já está seca para fazer as sobreposições. Vejam que graça que já ficou. Então, esse centro ali, para vocês terem ideia, deu 2,7 centímetros de diâmetro, tá? Que vai ser o nosso olho grego central, tá? Então, na régua vocês podem observar. Eu vou começar agora, então, fazendo as sobreposições. Eu acabei não tendo um boleador maior, eu queria ter um maior, então consegui só de 1,5. O ideal é que vocês consigam um boleador de 2 centímetros. Então, o boleador verde do kit de acrílico, ele dá um ponto de 1,5, tá? Eu tô carregando com a tinta branca e vou posicionar bem no centro. Porque eu tenho que deixar ele bem retinho, vocês não vão observar no vídeo, tá? Então, esse ponto tem que ficar bem centralizado. Vejam que o ponto poderia ser um pouquinho maior, então eu recarrego um pouco mais de tinta, reforço esse ponto, mas mesmo assim eu vou aumentar ele no boleador. Então eu espalho a tinta do centro para não ficar acumulada e vou dando um pouquinho maior ali na bordinha, dando formato com o próprio boleador. O ideal é que vocês tenham um boleador de 2 centímetros. Vocês podem observar algum material que vocês tenham aí em casa que também possa servir como boleador. Mas se acontecer assim como eu, de não encontrar, vocês podem ir desenhando tranquilamente com o próprio boleador e dar o formato do pontinho em branco. Vou fazer também os pontinhos em branco nas pétalas de destaque, então eu pego o boleador de metal, o lado mais grossinho, tá? E faço o primeiro pontinho utilizando a base do pontinho azul escuro. Então vejam que esse pontinho em branco, ele é um pouquinho menor para que o ponto em azul escuro também apareça. Com os pontinhos em branco já secos, agora eu vou fazer os sobrepontos em azul celeste. Esse boleador é de acrílico amarelo e ele me dá um ponto de 1,3 centímetros. Eu posiciono bem centralizado também e faço o ponto de azul celeste no centro. Então agora eu pego o boleador de metal, um pouquinho o lado menor, e vou fazer o pontinho em azul celeste nos pontinhos em branco. Eu também alinho o pontinho de azul celeste na base do pontinho em branco, então eles ficam com o mesmo formato. Vejam que já está quase pronta a nossa mandalinha olho grego. E agora eu faço os pontinhos em preto para finalizar o nosso olho grego, tanto nas pétalas quanto no olho central. E este é o resultado final do nosso chaveiro personalizado com mandala em pontilhismo e a temática de olho grego. Vou deixar aqui acima então o vídeo se você quiser ver como faz a montagem e a finalização do chaveirinho, tá? E se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de mandalas em pontilhismo, eu te convido a se inscrever no canal, ative as notificações para ficar por dentro dos vídeos novos e até a próxima, pessoal. Um beijo!